Bom dia, queridos. É um privilégio, uma alegria poder compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência também e dentro do nosso tema, aquilo que Deus tem feito em missões e que Ele quer fazer também através das nossas vidas, né? Tem a minha esposa também, a Ivanilde, temos 3 filhos, a Isabela, o Danilo e o Davi, já são bem crescidinhos, o Davi já é o caçula, já está com 21 anos. Portanto, agora retornamos para Portugal, eu e minha esposa, somente os dois. Isso é um desafio. Sempre estive com os meus filhos no campo, desde pequenininhos, na Índia, quando fomos, a Isabela era um bebê, ainda 1 ano e 3 meses, e agora essa nova etapa em Évora, no sul de Portugal. Estivemos no norte de Portugal, na cidade de Paços de Ferreira, de 2019 até 2022, trabalhando com um dos primeiros trabalhos que a PMT plantou ali em Portugal. E agora retornamos para um trabalho pioneiro lá na cidade de Évora, no sul de Portugal. Começando a pequena igreja lá, já deu início, e nós estaremos nos juntando à equipe para darmos continuidade ao trabalho em Portugal. Então, uma breve apresentação, e você não me atrapalha aqui com a mídia, né? A minha geração não se dá muito bem com essas coisas, né? Qualquer coisa lá em casa, o meu caçula, ele estuda análise de sistemas, qualquer coisa eu corro para ele. Davi, ajuda seu pai aqui, meu filho. Não, papai, é tão simples, né? Simples para eles. Para a gente é uma coisa, eu vou aqui. E o papelzinho está sempre aqui, né? É o meu roteiro aqui. Vocês vão ver eu virando folha aqui, porque não dá para acompanhar tudo só com a mídia. Então, o nosso tema aí, o tempo de Deus na Bíblia e na história, um tema gostoso, mas desafiador, porque envolve aí eu vou ficar aqui pondo óculos e tirando o óculos, porque longe eu vejo bem, de perto eu vejo mal. Então é essa luta, né? Então eu boto o óculos para ver de perto e tiro o óculos para ver você, senão eu não te vejo. Mas é um tema desafiador, porque envolve muitas coisas, e nós vamos tentar, nesses 45 minutos, passar toda essa ideia para vocês. O tempo de Deus na Bíblia e na história. Então, a nossa introdução, nós temos como objetivo demonstrar que a igreja, apesar das suas imperfeições e dificuldades, quando se entrega de coração ao Senhor, por meio do poder do Espírito Santo, tem tido forças para cumprir a sua tarefa. E a história confirma este avanço inexorável do reino de Deus. As missões fazem parte da história da igreja, pois ela é a própria igreja em ação, testemunhando a atuação de Deus em meio aos povos por Ele criados e que são chamados a adorar. Nosso objetivo aqui, nosso prólogo, nosso enfoque tem como fim nos dar uma visão do que é missões, com o desejo de despertar a igreja brasileira, você, meu querido irmão, e o povo presbiteriano para ser parte desta história traçada com carinho pelo nosso Deus e pelo empenho dos seus servos. Estes, entendendo o propósito redentivo, deram suas vidas pelo engrandecimento do reino de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado em todas as nações, assim como declarou Paulo, o apóstolo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Filipenses 2:10. Eu gostaria de compartilhar com vocês este pensamento de John Piper. O alvo das missões é a alegria dos povos na grandiosidade de Deus. E isso vai nos levar ao nosso tópico, que fala exatamente desta grandiosidade de Deus na missão e a missão de Deus. Aquilo que os missiólogos conhecem como Missio Dei. Eu não vou aqui definir a Missio Dei em todas as suas palavras, porque o que eu quero destacar é exatamente as palavras de Larry Pett e Timóteo Carriquer, que fundamentam que a base das missões está no amor de Deus e na história da redenção. Ou seja, esta base da história... tem concorrência. Deixa eu passar. Esta base da história das missões é o amor de Deus pela humanidade.
E não ficaria grande demais se nós encaixássemos aqui João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus já começa o pacto da criação, olhando para esta humanidade que Ele estava criando na pessoa dos nossos primeiros pais. Este amor que Deus demonstra em toda a sua criação. E talvez para nós hoje uma dificuldade que tem sido apontada é o não aparecimento do termo missão na Bíblia, e que tem colaborado para dificultar o entendimento do sentido real do que é missões. Talvez você já tenha enfrentado essa dificuldade. Nós missionários enfrentamos muito essa dificuldade quando vamos falar de missões na igreja. Talvez você já tenha ouvido algum irmãozinho lá, que na sua humildade, mas fala, mas para que atravessar oceanos e pregar para um povo lá do outro lado do mundo? O que nós vamos ganhar com isso? Talvez você já tenha enfrentado, eu já enfrentei. Às vezes até de pastores, queridos, desculpem aí os nossos colegas, mas já tive embates aí nas igrejas com alguns pastores. Nossa, não, mas não funciona muito, né? O trabalho, às vezes, nós não vamos conhecer esse povo. Esquecendo-se desta missio Dei, do amor de Deus pela humanidade criada. Nós entendemos que é algo que ainda precisamos caminhar. E na Bíblia você não vai encontrar esse termo missão, nós vamos encontrar o conceito. E há uma citação de Timóteo Carriquer, que por mais de 20 anos, quando prego, dependendo do sermão, eu sempre cito, porque ela dá exatamente a ideia daquilo que é missão. Missão tem a ver com atravessar fronteiras. Descreve toda a tarefa que Deus designou à igreja para a salvação do mundo. É a tarefa da igreja em movimento, a igreja que vive para os outros, a igreja que está preocupada não somente consigo mesma, que se vira às avessas para o mundo. E ele fala um pouquinho mais, evangelização é o âmago da missão cristã para o mundo. É mais que um mero segmento de missão. É antes uma dimensão essencial da missão. Quando eu atravesso o oceano, eu vou a um povo diferente, eu trabalho com a evangelização deste povo, contando a este povo as boas novas. E às vezes nós também como igreja nos confundimos porque nós fazemos esse trabalho, né? Saímos daqui das nossas portas, evangelizamos aos arredores, às vezes até esticamos um pouquinho mais, vamos até uma cidade vizinha, algum outro lugar, mas então por fazer isso pensamos que já fizemos a nossa parte. Não precisamos, como diz Timóteo Carriquer, atravessar fronteiras, mas se queremos ser uma igreja missionária, o conceito aqui já diz, você tem que atravessar fronteiras, você tem que romper barreiras, sejam barreiras culturais, geográficas, de cultura, e assim verdadeiramente estaremos fazendo missão. Ainda não estou desprezando o trabalho evangelístico, é necessário que saiamos dessas portas e que possamos ir de casa em casa, de pessoa em pessoa, evangelizando. Nós abordaremos a seguir as bases escriturísticas para o trabalho missionário, demonstrando que esta base tem suas raízes firmadas desde o início na história da criação e toda a formação do povo de Deus. Porque a história da criação, ela é o palco, assim como lemos antes, dos atos criativos de Deus. É ali que Deus começa a se inserir ou nos inserir na sua história. Fica meio aí, ele se inseriu na história ou nos inseriu na história dele, né? Fica como você achar melhor aí, porque ele nos cria e ele começa então a trabalhar a partir de agora nesta, mais do que criação, nessa história criada. Deus está construindo uma história, ele está escrevendo uma história. Isto para nós, né? Para ele já está tudo escrito. Então,
Eu gostaria de, antes de passarmos um pouquinho mais para frente, já que o nosso tema é o tempo de Deus na história e na missão, eu gostaria de mexer um pouquinho com você, com esta frase aí, é a frase de internet mesmo, mas eu achei interessante, um reloginho ali, dizendo: o tempo é igual para todo mundo, o que é diferente é a prioridade. Por quê? Qual tem sido a prioridade nossa em missões, como igreja do Senhor Jesus? Às vezes também observamos que missões é apenas um apêndice em todo o programa da igreja. Não sei se também os irmãos já tiveram experiência de ligar para alguma igreja e vai compartilhar seu projeto lá, e o pastor diz assim: vou ver se eu faço um encaixe aqui para você, meu querido irmão. Eu penso assim, será que eu estou ligando para alguma clínica de um médico famoso, né? E está com a agenda lotada, mas vai ter um encaixe ali para eu, né, aproveitar. O tempo é igual para todo mundo, o que é diferente é a prioridade. Nós temos que pensar qual é a prioridade da igreja. Certamente, pelo menos para nós missionários, a prioridade da igreja é missões. É como eu falei, desde a evangelização que sai dessas portas, mas ela avança até aos confins da terra. E nós vamos trabalhar então com esta questão, isso aí foi mais para motivar você, para você pensar um pouco nesta prioridade. E nós encontramos então esta motivação. E diz assim, próximo slide nosso: inicialmente nas Escrituras encontramos a história da criação e como Deus estabeleceu um relacionamento de amor com os seres criados. Então nós vemos que quando Deus cria todas as coisas, lá em Gênesis 1:31, está aí, mas citando esse relacionamento de amor com os seres criados, diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E aqui então nós vamos começar essa nossa caminhada na história da criação. Diz também que Deus tomou o homem e o fez co-participante do domínio dele sobre a terra. Gênesis 2:15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. Mas o meu destaque aí é para esse pensamento de Orlando Costas, que diz que, ao fazer o homem à sua própria imagem e ao encomendar-lhe a tarefa de subjugar a terra, Deus lhe concede o dom da liberdade e o convida a compartilhar sua vontade e propósito na criação. Então, veja bem que Deus cria o homem, mas Deus não deixa lá solto no meio de toda a sua criação. Ele o coloca no jardim e ele compartilha com ele: você vai cultivar, você vai participar desta obra criada, você estará envolvido em todo o meu plano criativo, em toda esta história que Deus estava escrevendo. E ao homem cabia somente obedecer, conhecer a vontade de Deus, mas nós encontramos que o homem, dentro desse propósito, não vamos entrar em toda a história, você é conhecedor dela, o homem falha. Aquilo que conhecemos como a queda do homem. E nós encontramos 3 eventos importantes exatamente no início da criação. Eu gostaria de destacar um pouquinho aqui que o homem falha em observar a ordem que recebeu, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. E a serpente, ali usada pelo diabo, tenta o homem e o homem cai em desgraça. Adão e Eva não só sofreram a separação de Deus e a ameaça de uma eventual separação física um do outro, mas o seu pecado causou também a maldição da terra e afetou o futuro dos seus próprios descendentes. Mas o que a gente encontra? O plano de Deus, a história traçada. Deus não é pego de surpresa. Ele não refaz os seus planos. Ele o executa. Ele dá cabo, ele avança. Porque ao invés de destruir toda a sua criação, ele idealiza um plano pelo qual ele daria continuidade na história. Para alguns, às vezes, parece que há um desastre. E agora? Deus está encurralado contra
a parede. Porque esse homem que ele cria, perfeito, íntegro, pronto a participar dos seus planos, cai, atrapalha tudo. Mas Deus não é pego de surpresa. Ele tem a história nas suas mãos. Então o que ele faz? Ele pronuncia as palavras que alguns chamam de o proto-evangelho. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O plano de Deus, como eu disse, é um plano traçado. Ele não foi pego de surpresa. E o plano ainda se torna ainda mais grandioso. Ele começa a expandir. Nós vamos ver que a partir deste momento, o plano de Deus vai expandindo, vai crescendo. E nós temos um segundo evento também que talvez para nós pareça o fim deste plano. A depravação do gênero humano e o dilúvio. O registro bíblico é único pelo significado teológico dado a este evento, que nos depara com o julgamento e a graça de Deus com o princípio da eleição, mas eleição com vistas a uma missão. Deus chamou um homem, Noé, homem justo, diante do quadro da corrupção do gênero humano. Todos se extraviaram, todos se perderam, nos encontramos isso lá nas Escrituras. Mas aqui o que eu gostaria de destacar, exatamente 4 palavras importantes: julgamento, graça, eleição e missão. Como disse Costa, somos convidados a participar desta missão que é de Deus, cujo alvo é a grandiosidade de Deus, assim como disse John Piper. O alvo não é o engrandecimento da igreja, não é o meu engrandecimento, não é o engrandecimento da organização missionária, é a grandiosidade de Deus. E aqui nós encontramos então essas 4 palavrinhas: julgamento. O homem que caiu, se corrompeu, ele é julgado. Mas Deus aqui manifesta a sua graça. Ele olha para um homem, Noé, e faz dele o alvo dos seus planos. Homem justo diante de Deus. E ele o escolhe para mais uma ação. Uma ação missionária. Deus lhe dá uma missão. Noé é conhecido como o pregoeiro da justiça. Um ministério longo aí de 120 anos, né? O pastor passa 30 anos na igreja, foi um ministério longo. Noé teve um ministério aí de 120 anos. Falei, não sei se eu aguento isso não, Jesus. 120 anos, construindo a arca e pregando. Pregando não só pregos e madeiras, mas pregando àquele povo rebelde. E Noé é alvo desta graça de Deus, da eleição de Deus. E é sempre importante nós, presbiterianos, lembrarmos. Sim, é muito bom que sejamos um povo eleito, mas às vezes nós temos uma consciência errada do que é a eleição. Deus elegeu, então Deus vai fazer tudo, eu não preciso fazer nada. Se perguntar assim, se Deus tem um alvo sobre o meu irmão Leonardo para salvá-lo, Deus vai salvá-lo, pastor? Eu digo, vai salvá-lo. Então não preciso pregar para ele. Deus vai salvá-lo de qualquer jeito. Queridos, eleição sempre gera missão. Você é escolhido, mas é escolhido para algo. Não é escolhido para o sofá da sua casa, diante da televisão. Você é escolhido para algo por Deus. É um privilégio sermos escolhidos, mas somos escolhidos para algo, para a missão de Deus. Então, sempre que você ver essa palavra eleição, você já volta 7 para frente, missão. Você foi escolhido, sim, mas agora você tem uma missão. E essa missão, ela é de Deus, e Ele conta com você, como disse Orlando Costa, você é convidado para participar. E é um privilégio participar na missão de Deus. E assim, nós encontramos aqui a depravação do gênero humano. O outro evento, que é Babel.
Após Noé, o homem segue no seu intento rebelde contra o Criador. E em desobediência tentam levantar um nome para eles mesmos, assim está escrito no livro de Gênesis. E tornemos célebres o nosso nome. E isso termina com a intervenção de Deus. Eu acho que nós, missionários, não gostamos muito dessa parte do capítulo, né? Principalmente missionário aí que tem que ir para outra nação e chega lá e depara com uma língua difícil. A gente pensa logo em Babel e fala assim, que serviço que Deus me arrumou, né? Eu tive muita dificuldade na Turquia, uma das línguas difíceis, negócio estranho. O pronome está junto com o verbo no final do verbo, e aí vai emendando aquela coisa, é uma língua aglutinadora. Diz uma palavrinha assim, você vai falar uma coisa, vai sair emendando, vai virando aquele gigante, e cada vez mais eu confuso com todos aqueles remendos. E a gente pensa em Babel. Mas aqui neste momento, o que eu gostaria de destacar é que a narrativa de Gênesis, capítulo 1 ao capítulo 11, é o fim da história universal. E a linguagem de Gênesis 12 reflete a transição da história universal para a história da salvação. É um novo tempo, não é aquele canal lá da outra igreja não, tá, queridos? É um novo tempo que Deus está começando na história. Ele vem em todos os seus atos criativos, o homem na sua rebeldia. Deus não faz remendos, Deus apenas dá continuidade no seu plano histórico. E aqui entramos podemos dizer então, numa nova fase, um novo momento, a história da salvação. Deus pondo em prática Gênesis 3,15, um avanço nesta direção do Evangelho, do Cristo prometido que viria. Então, nós temos aqui um reset na história em Babel, e nós temos, então, este pensamento. A salvação em sua plenitude é disponível à humanidade somente porque Deus, na pessoa de seu Filho Jesus, proveu-a. Clark Pinnock. Então, agora nós caminhamos aí para esse plano salvífico, e ela se torna disponível à humanidade, porque agora avançamos para a pessoa de Cristo, o proto-evangelho. E nós entramos, então, neste novo tópico, a missão de Deus e o povo escolhido. Capítulo 12 de Gênesis aponta para um novo começo, com o chamado de um povo, o povo de Deus. Deus decide escolher um homem arameu para realizar os seus propósitos. Ele o chama para sair da sua terra, da sua parentela. Ele faz uma promessa: de ti farei uma grande nação. Gênesis 12, 2. Mas o destaque aqui é para o pensamento de um missiólogo, e eu li 3 livros dele. Foi assim uma leitura que a gente não consegue parar, né? Totem da Paz, Senhores da Terra, o Fator Melquisedeque. E ele, nesse livro, ele chama de o fator Abraão na história, a revelação especial de Deus, e a bênção prometida vem a ser a redenção mediante o Messias, e o seu alvo é todas as famílias da terra. O desejo de Deus é reunir para si todos os povos espalhados no evento da Torre de Babel. Além da confusão da língua, os povos se espalham sobre a terra, mas Deus agora em Abraão chama de volta os povos para si. E além deste conceito também, Don Richardson, ao citar essa passagem, ele fala sobre a linha de cima e a linha de baixo. É importante nós entendermos isto. Na linha de cima ele promete abençoar Abraão e toda a sua descendência. Te abençoarei, te engrandecerei o nome, de ti farei uma grande nação. Deus olha para Abraão, para a pessoa dele, para a descendência dele. E na linha de baixo, ele olha para os povos e ele diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não se esqueceu do seu propósito, da sua história traçada, do plano que ele tinha. Johannes Blau escreve: ele é antes o Deus de Israel.
É o Deus que penetra na vida humana e desta forma faz história. Eis porque a história tem tão grande peso em e para Israel, porque ela é a história dos atos de Javé. Voltando um pouquinho aí, o conceito da atividade missionária do povo de Israel seria mais centrípeto do que centrífugo. O que é isso? Nesta fase da história, Deus escolhe Abraão, Deus escolhe um povo e diz para as nações ao seu redor: olhem para Israel, olhem como eu vou abençoar este povo. Este povo ia atrair as nações ao seu redor para o Deus de Israel. Por isso que ele diz aqui: eis porque a história tem tão grande peso em Israel, porque ela é a história dos atos de Javé. Lá no Salmo 78, versos 2 e 3, diz assim: o que ouvimos e aprendemos, e o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e as maravilhas que fez. O povo de Israel era um povo que tinha este registro dos atos de Deus na história. E eles passavam isto de geração em geração para os seus filhos. É interessante o final. E as maravilhas que fez. Que fez lá no Egito. Que fez em toda a história. É a história contada. É a história como um registro. Porque Deus é o Deus que penetra na vida humana. Ele é o Deus que faz história. Ele é o Deus que penetra na minha, na sua vida. E quer penetrar também, e penetra na história das nações. E muda a história das nações. Mas nós sabemos que mais tarde um problema aconteceu, porque o povo de Israel, julgando-se especiais para Deus, esqueceram-se do pacto e de como Deus os havia tirado do Egito. E esqueceram-se de tudo aquilo que Deus tinha feito e achava que Deus os amava simplesmente porque eram judeus. E ao invés de levar este Deus de Israel, o Deus que atua na história, eles começaram a repelir os outros povos e adotar para si o costume dessas nações. Ao negligenciar as suas obrigações missionárias, o povo judeu caiu nas ciladas das nações pagãs ao seu redor e adoraram os seus deuses, quebrando o pacto, provocando o Senhor a ira. Tanto que Oséias 1:9, Deus diz: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. E o orgulho espiritual é a pior coisa que pode acontecer com um povo. Um povo que experimenta as bênçãos de Deus e se achando agora no privilégio de experimentar essas bênçãos, esquece-se de Deus. Trabalhando em Portugal e vendo o estado da Europa, porque as pessoas ali têm um bom status social, nós vemos que elas não se importam mais com Deus. Deus não é algo importante nas suas vidas, porque o dinheiro pode comprar muitas coisas. Não compra paz, é claro. Vemos um quadro de miséria espiritual na Europa. Apesar de toda a beleza que você vê, por fora é um quadro de miséria espiritual. Suicídios, depressão, divórcios, abuso de drogas, tantas coisas a gente poderia contar aqui, mas a gente observa isto. E o orgulho espiritual é a pior coisa. E isso aconteceu também na Europa, berço da reforma e dos grandes avivamentos, onde grandes homens de Deus também saíram a pregar o evangelho
pelo mundo afora. E nós chegamos, então, aqui a algumas importantes conclusões. Deus tem uma missão, e Ele a está cumprindo através da história. Pelo seu amor ao homem caído, Ele escreveu a história da redenção para salvá-lo. E hoje, o instrumento escolhido por Deus é a sua igreja, que abençoou com o poder e a presença do seu Espírito, a fim de que sejamos uma bênção a todas as famílias da terra. Eu gostaria de deixar também aí essa figura, este pensamento de Harry Bower, que diz assim: as palavras "e sereis minhas testemunhas" não apenas se referem ao que a igreja iria fazer, mas ao que ela iria ser. E o ser é a essência da igreja, queridos. É isto que levará a igreja a fazer. Porque se nós formos pessoas de Deus, comprometidas com Deus, testemunhos ou testemunhas da história de Deus, nós vamos fazer. Estava olhando lá o plano global da APMT, né? O que a APMT é e o que a APMT quer ser no futuro. Isso é importante. Mas, em primeira coisa, nós temos que ser testemunhas de Deus. Se nós formos testemunhas de Deus, vivermos esta vivência com esse Deus que trabalha na história, que trabalha em nossa vida, certamente vamos chegar lá. A essência do ser é mais importante do que fazer, porque quando nós formos, nós faremos. Porque esse mesmo Deus que move na história vai nos mover juntamente com a sua história. Então, uma visão histórica das missões. E tivemos então que trabalhar aí um pouquinho mais sobre como que esta igreja, agora se movendo na história que Deus está criando, ela caminhou. A história das missões, nos seus registros, são uma prova de que Deus está concluindo o seu plano redentivo na humanidade, de tal forma que a pequena semente, a semelhança da parábola do grão de mostarda, veio crescer, se transformando em uma frondosa árvore. A pequena parábola do grão de mostarda em Lucas 13, 18 a 19. A parábola tem a ver com o reino de Deus, mas eu me lembro que, encerrando meu curso do seminário, a minha monografia foi a igreja, a agência missionária do reino de Deus. Então, a igreja está inserida nesse reino. A igreja é a sua agência, é a APMT de Deus, podemos dizer assim, né? É o meio pelo qual Deus avança com a sua história em meio às nações. E aqui eu tenho que pedir perdão, depois de Lucas 13 ali, né, esse problema acontece no sistema, tem o título aí que é As Missões no Tempo do Império, né? Ali, o fundamento para as missões, faltou o título aí. As missões no tempo do império. O problema do sistema que eu estou falando é aquele sistema que está entre a cadeira e o computador, né? De vez em quando dá problema. A Microsoft não resolveu esse problema ainda, né? E já falei aqui das condições com as mídias, né? Então aí tem um título, As Missões no Tempo do Império. O fundamento para as missões neste período está nos próprios apóstolos, que segundo algumas tradições foram ou enviaram pessoas para pregar o Evangelho. E nós podemos citar alguns exemplos de como as missões caminharam nesse tempo. No Egito, sobretudo na cidade de Alexandria, apareceu uma igreja florescente, que alguns dizem foi fundada por São Marcos. Da Espanha se diz que o apóstolo Tiago trabalhou em terras espanholas e que Pedro enviou 7 bispos a esta região. Um documento conhecido como Atos de Tomé, relaciona o nome deste apóstolo com o começo da obra missionária na Índia.
que eu gostaria de destacar aqui, porque além de apenas falarmos sobre missões, nós temos que ser o exemplo para as missões. E os apóstolos do Senhor Jesus foram assim também, eles avançaram, além do contexto de onde eles estavam trabalhando, Jerusalém, Judeia, Samaria, mas eles foram também aos confins da terra. Eles foram aos confins da terra, então eles foram esse exemplo. Vemos que os cristãos entenderam mesmo, em meio a tantas perseguições e dificuldades, o seu papel de missionários às nações e em todas as ocasiões, onde quer que estivessem, pregavam o Evangelho. As missões do período medieval. É um período marcado por vários movimentos e novos impérios que ameaçavam a igreja. Esta nova era iniciada no século V, tem como precursor alguns movimentos. Em meados do século III, o Império Romano começa a perder as suas forças. Invadido pelos povos do norte, a igreja se viu obrigada a lutar pela conversão genuína destes povos que vinham trazendo, junto com a invasão, um rastro de destruição. A igreja aprendeu como ela não podia subjugar esses povos, o que ela faz? Ela os evangeliza. Ela avança sobre esses povos com o Evangelho. Depois nós temos aí a força avassaladora do Islã, e nós entendemos na história, houve as cruzadas e tantas coisas, e quando eles tentaram reconquistar espaço que os islâmicos conquistaram, e temos alguns outros exemplos de alguns que é bastante interessante. Só voltar aqui um pouquinho aqui. Eu destaquei esses exemplos porque eles são bastante interessantes. Veja só, não são os mais conhecidos, mas Patrício, por exemplo, nasceu na Inglaterra cerca de 398 d.C. Recebeu um chamado para ir como missionário à Irlanda, entre os bárbaros. E aconteceram muitas conversões com o crescimento de uma igreja autóctone. Mas o que é mais interessante é que esse mesmo Patrício ele foi sequestrado pelos bárbaros. E depois voltando, conseguindo fugir, ele volta à Inglaterra e ele sente um chamado missionário e retorna para este mesmo povo que o sequestrou. Às vezes pensamos assim, mas o cara deve ser meio maluco, né? E doido. Sei lá se quando ele foi sequestrado, levou uns tabefes desses bárbaros lá, e ele volta para lá e os ganha para Cristo. Outra história, Winfrid de Crediton. Crediton é um condado no sudoeste da Inglaterra, melhor conhecido por Bonifácio, que tornou-se famoso por ter derribado o carvalho sagrado de Thor em Geismar, no Hesse, fato que culminou na conversão dos germanos. E eu fiquei pensando assim, também um pouco para descontrair, né? A Marvel ou a DC não fez nenhum filme sobre este super-herói que foi Bonifácio, porque ele corta o carvalho de Thor, pica o carvalho, faz lenha, deve ter cozinhado a sua sopa nessa lenha, e todos os germânicos lá esperando o raio descer. Thor é o deus do trovão, e nada aconteceu com Bonifácio. Então deve ser um super-herói que aí venceu Thor nesta batalha. Então são fatos curiosos. No século XVIII, porém, vemos um novo pensamento invadindo a igreja, fazendo ressurgir o ideal missionário. Agora estou atropelando, estou correndo. O ideal missionário de outrora eram as ordens dos frades. São Francisco, que criou a ordem dos irmãos menores. Os franciscanos preocuparam-se em pregar nas terras de infiéis. Então, esses irmãos também fizeram todos esses trabalhos que se passaram. Concluímos assim este tópico com o fim da chamada Idade Média, e que se constituiu de vários movimentos que serviram para moldar a face da igreja frente aos desafios de um mundo a ser conquistado. Missões na era da Reforma. Também nós vemos missões na era da Reforma, ainda que em menor número. Esta foi uma época de profundas transformações na Europa e na vida da igreja. Devemos considerar que foi um tempo difícil para a igreja que nascia daquele movimento no século XVI, pois até especificamente no ano de 1648, os protestantes lutavam pelas suas próprias vidas. Temos acontecimentos aí, como a noite de São Bartolomeu, em que fala-se até de 70 mil cristãos mortos e tantos outros. A igreja não teve um período de tranquilidade para fazer missões. Também o pensamento de alguns não colaboraram muito para isto.
dos grandes reformadores, e até entendo também, eles estavam ali produzindo material para combater todos os ensinos errôneos. A igreja estava renascendo na época da Reforma, e Lutero, ele cria que não era um chamado para os cristãos nos dias de hoje, assim também como Calvino, que dizia que este ofício da pregação do Evangelho até os confins da terra havia sido confiado apenas aos primeiros apóstolos, mas eles não se opuseram às missões. Mas João Calvino faz algo muito interessante, que o nosso querido reverendo Hermes tem Maia, ele diz, ele começou com 600 alunos, uma academia, a Academia de Genebra, aumentando já no primeiro ano para 900, o qual coube a educação de protestantes de língua francesa, atingindo alunos vindos da França, Holanda, Inglaterra, Alemanha, Itália e de outras cidades da Suíça, além disto, Genebra, e tornou-se um grande centro missionário, uma verdadeira escola de missões, porque os foragidos que lá se instalaram puderam posteriormente levar para os seus países e cidades o evangelho ali aprendido, né? Uma maneira bastante eficiente, porque esses alunos aprenderam e retornaram para os seus países. É verdade que, quanto à necessidade, faltava da parte da igreja preparar um programa mais austero para uma ação missionária. E a igreja, nos tempos modernos, o século XX e o século XIX, marca o início das missões protestantes, com maior desenvoltura e peso no que tange ao envolvimento em alcançar os povos pagãos em terras distantes. E o nome que se destaca é William Carey, e através dele, que veio despertar para as missões, por meio do estudo da Bíblia, chegou à conclusão que a tarefa missionária era obrigação dos cristãos. E em fins de 1793, William Carey desembarcou com seus companheiros na Índia. E William Carey, ele foi responsável por mudar algumas realidades, até mesmo culturais, na Índia. William Carey, ele envolvido no trabalho na Índia, ele mudou um ritual terrível que acontecia na Índia, que era o ritual do sati. Sabe o que é isso? Na Índia, a mulher não tem valor nenhum sem o seu marido. Nesta época, a viúva era atada ao corpo do marido morto e cremada juntamente com ele. E foi William Carey um dos responsáveis por terminar este terrível ritual hindu. Ele que se envolve para disseminar de vez com este costume hindu. E assim o é até hoje. É crime na Índia a pessoa performar, vamos dizer, este ritual. Então, nós vemos aí a importância destes irmãos e da pessoa de William Carey. E nos anos subsequentes, a Carey veio o despertar pela obra missionária na Inglaterra. No ano de 1795, foi fundada a London Missionary Society e 4 anos mais tarde, a Church Missionary Society. E a primeira reuniu pessoas de diferentes denominações, especialmente congregacionais e presbiterianos, entretanto, a segunda compreendeu só os anglicanos da ala evangélica. Então, importantes passos que foram dados nesse tempo, na era das missões modernas. E nós queremos concluir este tópico que contém esses pequenos e resumidos relatos históricos, desejando que olhemos para eles não de uma maneira fria, mas entendendo que são exemplos para nós, e criando assim um desejo de imitá-los, para que sejamos parte da história, e a todos quanto no futuro perguntarem pela igreja de hoje, possam ver que também deixamos marcas da presença e do avanço do reino de Deus, promovendo a sua glória em meio à nossa geração. Missões, nos dias atuais, é o nosso outro tópico. Entendemos que a Europa precisa experimentar um avivamento, pois suas igrejas estão morrendo e em muitos países e grande número dos cristãos são nominais. A América Latina, por sua vez, vem experimentando um grande crescimento em muitas localidades, né? Mas ainda há um desafio com os indígenas na América Latina. Tive o privilégio de trabalhar com índios bem no início do meu ministério, ainda fora
da JME, sou desse tempo ainda, com a missão Jocum, ainda é um desafio muito grande. Aí fala de um número de 20 milhões, talvez seja maior, não sei hoje em dia, ou menor, as estatísticas são antigas. Também temos países muçulmanos, onde tem havido um avanço por parte de algumas igrejas que, deixando a defensiva, têm evangelizado muçulmanos. E, na Ásia, é conhecido o crescimento das igrejas, principalmente na Coreia. Na China fala-se de uma grande igreja subterrânea, que assim diz, né, que está debaixo da terra, mas escondida. E outros desafios, como o continente africano também. O continente africano é cheio de surpresas quanto ao seu rápido crescimento de igrejas. Por volta do ano 2000, os discípulos africanos de Jesus Cristo, em toda a sua diversidade, atingirão os 350 milhões. Veja que o dado é antigo, então pode ser que há coisas ainda maiores do que isso. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre algo bastante atual. No ano de 1900, aproximadamente 900 milhões de pessoas tinham pouco ou nenhum acesso ao Evangelho. Nos 117 anos que se passaram desde então, este número cresceu para 2,1 bilhões de pessoas. Em outras palavras, 29% da população mundial. Até 2050, pesquisadores projetam que este número crescerá ainda mais, chegando a 2,7 bilhões. Veja que o nosso desafio é muito grande ainda, temos muita coisa a fazer. E eu gostaria de concluir pensando que o fato de sermos um país de terceiro mundo não é desculpa para não nos envolvermos com outras culturas e povos de países longe de nós. O exemplo de Antioquia, em Atos 13, tem que falar aos nossos corações. Eu pergunto, o que eles possuíam naquela época? Grandes somas de recursos financeiros, vida abastada e tranquila e facilidades de comunicação? Não. Pelo contrário, perseguição, dificuldades financeiras e tantas outras. Porém, uma coisa importante possuíam: o desejo de obedecer. Que sejamos desafiados a fazer a nossa parte nessa tarefa. Vou ver se eu consigo voltar aqui. Quero voltar lá para aquele reloginho e perguntar para você: qual é a sua prioridade, querido irmão? Qual é a sua prioridade como mobilizador de missão? Qual tem sido a nossa prioridade? Talvez estejamos usando a desculpa que não temos tempo. A igreja de Antioquia, ela encontrou seus recursos para avançar, para entrar na história. Não sabemos o tamanho daquela igreja exatamente, as posses daquela igreja, mas ela entrou para a história de Deus, para a história das missões. Você quer entrar nessa história? E no versículo final, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Independente de mim e de você, Deus vai continuar movendo na história. Mas Ele nos convida a participar. Ele convida você a participar. Não deixe que o tempo ou qualquer outra coisa seja uma desculpa para entrar neste tempo de Deus na história. Amém?